Vamos lá, então, para a nossa primeira aula sobre renda fixa. Hoje a gente vai falar sobre apressamento, tá? E no próximo vídeo a gente faz risco, né? A gente todo ativo, né? A gente tem que pensar sempre nesse trade-off entre risco e retorno. Então, a parte de retorno, obviamente, fica na parte do apressamento e a parte do risco fica na parte do risco, tá? Então, hoje é baseado no capítulo 2 do Pietro Veronese, 2010, e tem algumas coisinhas a mais, né, que vão aparecer e depois vão, inclusive, desempenhar um papel aí quando a gente fizer o case de renda fixa, tá bom? Então, vou começar bem devagarzinho, tá? Vou começar com a notação, tá? Então, aqui a gente vai ter 0 é hoje, T grande, né, é a maturidade do nosso título de renda fixa, quando ele vai pagar o principal, e a gente pode ter pagamentos no inteirinho, né, T1, T2, T3, T4, até TN, né, e esse TN a gente vai chamar de T grande, né, então é a mesma coisa. Então tem pagamentos aí no inteirinho. Em geral, isso aí vai ser pagamentos de cupom a cada 6 meses, tá bom? E aí quando a gente tiver um bonde que não paga cupom, tá, a gente vai dar o nome dele, ele é um zero cupom, né, é um zero, esse zero aqui a gente vai dar o valor dele, o preço dele, a gente vai chamar de P, tá? Então, é o valor de um cupom zero, hoje em Tzinho até T grande, a gente vai chamar de PTzinho T grande, tá? O zero aqui é o issuance, é quando eu emito o título. E se ele pagar cupom, né? Então, em geral, um título de renda fixa, ele vai ter um preço B grande, B de bond, tá? P de price, B de bond. Tzinho até T grande. Obviamente, quando eu pego o cara que não paga cupom, né, ele só paga lá no principal no instante T grande, a gente pode pensar nesse cara como o valor presente, né? O preço dele hoje, ele é o valor presente daquele principal que está sendo pago lá no instante T grande. Então, a gente vai normalizar aqui e vai dizer que o principal tem sempre valor igual a 1, tá bom? Então, esse Pzinho aqui, em geral, vai estar um valor entre 0 e 1. Segunda coisa que é importante a gente notar é como é que a gente vai escrever a taxa de juros, tá? Se a gente vai pensar numa capitalização contínua ou numa capitalização discreta. Então, toda vez que a gente fala de taxa de juros, é obrigatório dizer como é que é a capitalização, tá bom? É só é como se fosse a unidade, né? Eu posso estar medindo em centímetros, posso estar medindo em metros, né? Ou em segundos, ou em minutos, né? Então, é a mesma coisa aqui, tá? Então, eu penso assim, ó, imagina que eu vou capitalizar esse meu título M vezes por ano. Como eu estou medindo o tempo por ano, né, a minha taxa de juros vai estar anualizada, então eu tenho que basicamente dividir por M. Então, se eu tenho semianual, eu tenho 10% por ano, é como se fosse 5% a cada 6 meses. Então, eu divido aqui por M o número de capitalizações que eu tenho, tá bom? E aí, o número de períodos que eu tenho para trazer a valor presente, multiplica por M, né? Se eu tenho M capitalizações por ano, e eu estou medindo por ano esse negócio, né? T grande aqui é a minha data final de pagamento, eu vou ter Mzinho vezes o T grande, como o número de pagamentos que eu vou estar trazendo aí a valor presente, tá? Então, esse aqui é o preço da minha zero. Se eu fizer a capitalização a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada uma vez por ano, se eu botar uma vez por ano, M igual a 1, né? M igual a 4 se for trimestral, M igual a 2 se for semestral e assim por diante, tá bom? Se eu pegar esse M e jogar para infinito, ou seja, eu tenho infinitas capitalizações, né? O que acontece? Isso aqui vai virar uma exponencial, né? Isso aqui vira uma exponencial. E está aqui, ó. Então, estou escrevendo aqui embaixo. Vai ser uma exponencial desse 1 mais R, né? Então, o log de 1 mais R é esse RTzinho aqui, né? E ele está aparecendo aqui, ó. Então, eu acho sempre mais fácil fazer continuamente composto, porque fica com a exponencial, né? E toda vez que eu for fazer derivada de uma exponencial é a própria exponencial, então tudo fica mais fácil. Então, eu gosto de trabalhar com continuamente composto. Porém, algumas vezes é mais fácil trabalhar com anualmente ou semianualmente, né? Porque é uma conta que as pessoas já têm meio que na cabeça, né? Divide por 1 mais R para trazer valor presente, multiplica por 1 mais R para levar para valor futuro, mas é tudo a mesma coisa, porque todas essas taxas aqui são completamente consistentes entre elas, né? Você me dá uma taxa de juros anualizada com uma captação discreta qualquer, eu posso simplesmente mapeá-la em outra capitalização discreta ou mesmo contínua,
tá bom? Bem, a partir dessas fórmulas aqui, eu consigo extrair facilmente a taxa. Então, basta me dar o valor do zero, que eu tenho a taxa de juros implícita naquele valor de zero, seja ela discretamente com capitalização discreta ou com capitalização contínua. Novamente, capitalização contínua facilita muitas contas. É basicamente menos 1 sobre t, o log do valor do zero. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente tem esse discounting aí? Bem, aqui eu estou com várias taxas de juros. Uma taxa de juros de 3 meses, uma de 1 ano, uma de 3 anos. Né? Quando a gente falou rapidamente aí na aula introdutória sobre renda fixa, né? Tinha lá o Keynes, John Maynard Keynes, que dizia da preferência por liquidez. Né? Então, em geral, a gente prefere 3 meses a 1 ano, porque eu não quero deixar 1 ano parado o meu dinheiro. Então, você vê que tem mais desconto quando você faz 1 ano. Um ano te dá uma taxa de juros maior do que uma taxa de 3 meses. Em geral, é assim que a gente observa, né? Em grande parte dos tempos, mas a gente tem que pensar que existe um banco central, e em muitos países existe uma meta de regime inflacionária, mesmo sendo ela institucionalizada, como no Brasil, né? Ou não, como nos Estados Unidos, e aí você tem uma coisa que o central banker vai estar ali mexendo na taxa de curto, né? No caso do Brasil, a Selic, no caso americano, o Fed Fund, para tentar impactar as taxas de juros de longo prazo, né? Então, a taxa de longo prazo vai estar olhando lá pela Fisher Hypothesis, vai estar olhando mais para a inflação, né? Vai estar atrelada bem à inflação, enquanto que as de curto vão estar te indicando qual a trajetória que a gente vai chegar naquela inflação, aquela taxa de juros de longo prazo, né? E aqui a gente está vendo, ó, com a taxa de juros de 3 anos, tem um yield muito maior do que a de 1 ano, que assim, por sua vez, a de 3 meses. Tá? Aqui a gente está olhando pelo fator de desconto, ou seja, está olhando pelo preço do zero, não está olhando pela taxa de juros. Né? Se a gente fizesse pela taxa de juros, né, como ela é inversamente relacionada ao fator de desconto, ao preço do zero, você teria exatamente o yield menor para o azulzinho, depois para o verde, por último, o maior yield para 3 anos, porque a gente está com mais tempo segurando esse papel. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é fazer o apressamento desse título usando no arbitragem. É simples assim, não tem nada demais. Tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Bem, a gente olha cada pagamento que a gente recebe, tá? Então, você vai ter um pagamento de um cupom, geralmente o cupom é fixo, né? Antigamente tínhamos os slides C1, C2, C3, até CN, hoje em dia já bota o cupom tudo igual, é 2%, 3%, 5% do principal, né? Então, a gente vai ter esse pagamento do cupom e a gente vai estar recebendo ele no instante T1, no instante T2, até o TN-1, até o T grande aqui, que é igual ao TN. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer valor presente de cada um desses pagamentos. Não tem risco nenhum, eu sei exatamente quanto é que eu vou receber Czinho, né? Em cada um desses pagamentos no interim, e lá no final, no vencimento do meu bonde, eu vou ganhar o principal mais o cupom, 1 mais Czinho. Como não tem risco nenhum, eu posso trazer valor presente, né, usando a taxa livre de risco, que é dada pelos esses zeros que estão aqui. Tá bom? Uma outra forma de escrever é, em vez de falar sobre o fator de desconto, né, esse preço do zero, eu posso usar a taxa de juros. Então, aqui eu vou estar usando a minha curva de juros. Olha aqui, ó, o R, que me leva de hoje com maturidade T1zinho, né, vezes T1zinho. Tá bom? Aqui o menos R, Tn menos 1, elevado a vezes Tn menos 1, porque eu só recebo em Tn menos 1 esse pagamento. E por último, lá no final, eu tenho que trazer a valor presente o pagamento do principal mais cupom no instante T grande, multiplicando pela exponencial de menos R T grande até vezes T grande. Tá? Então, aqui eu estou olhando a curva de juros, para cada vértice, né? Para cada termo, eu estou pegando uma curva de juros. É assim que normalmente a gente faz. Então, aqui, em geral, é como a gente pega a curva de juros e encontra quanto é que é o valor daquele título de renda fixa que paga um certo cupom. Tá? O cupom, no caso aqui, Czinho. Por outro lado, o que eu posso fazer é pegar o preço que eu observo para esse título e calcular qual é a taxa interna de retorno. Tá? Então, que é esse Yzinho aqui, que a gente chama de Yield to Maturity, né? Meu yield do meu bonde. Estou escolhendo qual é a taxa de juros que desconta todos esses pagamentos, então, a taxa de juros constante para todos os pagamentos, ou seja, é diferente da curva de juros, é como se fosse uma média aí da curva de juros, né? De tal sorte que eu obtenho exatamente o preço do bonde. Tá? Então, primeira e segunda
equações aqui, eu estou pegando a curva de juros para calcular o preço do bonde. A terceira equação, eu estou pegando o preço do bonde para calcular o yield, tá bom? Obviamente, se meu bonde, né, se meu título não paga cupom, né, esse meu yield vai ser exatamente igual. Então, não vai ter cupom nenhum, só vai aparecer esse último carinha aqui, aí tranquilo, né? Meu yield vai ser exatamente o zero, a taxa de juros para aquele instante integrante. Tá bom? Então, é assim que a gente faz a precificação de um bonde que paga um cupom fixo. Super tranquilo. Um bonde que paga um cupom que é flutuante, né, que varia com a taxa de juros, é mais fácil ainda. Tá? Por quê? Pensa assim, imagina logo depois de um pagamento de um cupom. Né? Eu fui lá e paguei um cupom. Então, basicamente, aqui é um bonde que está me pagando o LIBOR de cupom. Né? Então, o que acontece? Logo depois do pagamento do meu cupom, que está atrelado à minha taxa de juros, né? Seja LIBOR, LIBOR mais 1, LIBOR mais 3, ou CDI, CDI mais 1, né? Logo depois daquele pagamento, o que acontece? Eu vou receber no próximo instante do tempo, né? A nova LIBOR de 6 meses. Mas quando eu trazer a valor presente, eu vou trazer descontando a LIBOR de 6 meses também. Então, se eu multiplico por 1 mais R e divido por 1 mais R, né? Ou se quiser, com capitalização contínua, se eu multiplico por exponencial de RT e divido pela exponencial de RT, não me altera nada. Então, o valor de um bonde com cupom variável, ele vai ser exatamente igual ao seu valor de face imediatamente após o pagamento de um cupom. Tá? Então, agora a gente já sabe apressar um floater logo após o pagamento. E quando não for, se for antes do pagamento? Bem, se for antes do pagamento, né, você faz o prorata, que é os accruals. Né? É só isso. Eu não vou falar muito de como fazer prorata, porque isso obviamente depende de convenções super chatas de como contar o número de dias, dependendo do tipo de renda fixa do país que você está, muda, mas é só uma questão de como contar dias. Se eu conto dia corrido, se eu conto dias úteis, se eu considero que o ano tem 365 dias, ou 252, ou 250. Cada um tem o seu modo de fazer. Mas é basicamente isso, é uma conta bem simples. Eu olho, o próximo pagamento vai me dar 5 de cupom. Eu olho, quanto tempo falta? Já passou metade do tempo. Se passou metade do tempo, eu vou ganhar 2,5. É assim que eu vou contar o valor desse floater. Tá bom? Tá, então agora eu já tenho a curva spot. Tá? A curva spot está aqui. Agora eu preciso fazer minha curva forward, a curva a termo. Tá? E aí o que eu faço? Eu faço arbitragem de novo. É isso que eu vou fazer. Então, por exemplo, aqui eu estou no instante 0 e quero levar até o instante T grande. Tem duas formas de fazer isso. Eu posso pegar uma taxa longa, né? Então é o 0 que me leva daqui de hoje até a T grande, esse carinha azul aqui em cima. Ou eu posso pegar um 0 que me leva até uma data intermediária, S, e um contrato a termo que me leva de S até T. Então, esse aqui é um forward hoje, no tempo 0, né? Que vai me dar qual é a taxa que eu estou acordando que eu vou receber entre S e T grande. Tá? Então, ele é como se fosse, não vou chamar ainda de expectativa, né? A gente viu que o forward geralmente, né, um contrato a termo, te dá a expectativa no mundo neutral risco, né, do ativo subjacente. Aqui é como se fosse a expectativa no mundo neutral risco do ativo subjacente, que é a minha taxa com maturidade T grande menos S grande aqui. Tá bom? Então, esses dois caminhos levam ao mesmo lugar. Né? Se eles levam no mesmo lugar, no sentido que o payoff aqui no final é exatamente o mesmo, eles têm que ter o mesmo preço hoje. Tá bom? Então, está aqui, o preço, né? Aqui é o valor futuro, né? Usando o azulzinho, tem que ser igual ao valor futuro aqui, né? Que se eu levo daqui para cá e daqui para cá. Então, eu posso pegar exponencial de R T grande vezes T, isso aqui tem que ser igual a exponencial de RS vezes S, exponencial do meu futuro, do meu forward, né, no caso, desculpa,
T menos S hoje, né, dado hoje, né, no caso aqui eu estou escolhendo T igual a 0, vezes T menos S. Tá? Então, daqui eu tiro que o forward, né, ele pode ser visto aqui como um valor relativo entre essas duas taxas de juros, aí, a taxa de hoje até T grande e a taxa de hoje até S. Né? Aí o forward entre S e T grande é dado por isso, né, com alguma certa compatibilização pelas diferenças aí que eu tenho de maturidade. Tá? Então, você pode entender, uma vez que você tem as taxas zeros, a curva de juros, você tem a curva forward. Se você tem a curva forward, você tem a curva zero. São mapeamento 1 para 1, né? Tendo uma informação, você tem a outra. Tá bom? Então, é a mesma coisa. Como é que a gente calcula essa curva zero? Tá? O jeito mais simples de fazer é você pegar os bonds que existem, né, do Tesouro. No caso, a gente geralmente considera que o Tesouro é livre de risco. Tá? No Brasil, isso é menos verdade. Nos Estados Unidos é mais verdade. Né? Se no Brasil fosse verdade, a gente não teria o prêmio de risco invertido aqui no Brasil, né? Que o CDI, por muito tempo, deu mais dinheiro que a Bolsa. Então, isso acho que leva a gente pensar no CDI como uma coisa que não é livre de risco, tá bom? Mas nos Estados Unidos, o T-bill é o que a gente usa como, ou T-bill, T-bonds e T-notes, é o que a gente utiliza como livre de risco, tá? E aí, como é que a gente faz? Bem, para o cara mais de curto prazo, é fácil, né? Se eu quero saber qual é a taxa de juros de um mês, eu pego o T-bill de um mês, porque o T-bill de um mês não paga cupom. Então, B1 vai ser igual a P1. Beleza, né? Então, minha curva de juros com um mês vai ser exatamente aquela dada lá pelo T-bill. Então, B1. Aí eu pego o meu B2. O meu B2 aqui, ele tem pagamentos a cada 6 meses. Então, aqui eu estou pensando, pode pensar em trimestral, mas aqui no caso é semestral. Né? Se for trimestral, não vai ter cupom também, fica fácil. Se for o semestral, ele vai ter um cupom, ele pode ter um cupom no primeiro 6 meses, né? E aí, aqui a taxa de um ano, por exemplo, nesse caso aqui, vai ter o primeiro pagamento daqui a 6 meses, o segundo pagamento daqui a um ano. Então, está aqui, ó, o primeiro cupom. Repare que aqui eu já botei o cupom sendo diferente, né? Poderia ter botado C2 para todos eles, mas está aqui, ó, C21, então é o quanto que eu pago do cupom do bonde 2 no período 1, e aqui 1 mais o cupom do período 2 desse teu bonde 2. Aí eu tenho P1, é uma função aqui de P1 e de P2. Eu observo o meu B2, dado que eu observo o meu B2, né? Eu observo esse carinha aqui. Esse carinha aqui eu já matei, porque o que eu estou observando aqui são B1 até BN, né? Esse aqui são nossos dados. Eu já achei que P1 tem o B2, os cupons estão escritos lá no título, né? E aí eu acho o P2, está aqui a fórmula do P2. E eu vou fazendo isso, né? Recursivamente. Né? Se eu tiver um título, né, para cada maturidade, funciona, que é uma beleza. Se eu não tiver, eu faço algum tipo de interpolação. Já vamos falar sobre interpolação daqui a pouquinho, então eu não vou me alongar sobre isso. Então, esse é o modo, normalmente, que a gente pensa para fazer aí o bootstrap, né, da nossa curva zero. No Brasil, a gente faz uma cozinha, né? Em geral, a gente trabalha com tesouro, também usa swap de DI, usa vários tipos de fontes de dados e tenta fazer um grafting desses dados todos para sair com a curva de juros. Hoje a gente já tem a Bima que faz isso para a gente, né? Então, vamos lá. Outra forma de fazer, né? Eu falei de interpolação, a gente pode pensar em curve fitting, né? Tentar fitar essa curva aí de juros. Então, como é que faz isso? Né? Eu acho que o jeito simples é pegar o bonde e dizer, ó, meu bonde aqui que vai de 0 a TT, ele basicamente depende dos cupons que eu estou recebendo a cada um desses instantes do tempo, eu tenho esses zeros aqui. Aí o jeito mais simples de fazer é criar uma curva paramétrica, uma forma funcional para essa curva, que me leva de T grande para esse P de 0T aqui. Então, para cada termo, eu vou ter um zero. E eu vou minimizar o erro de alguma forma. Quem fez isso primeiro foi o Bob McCullough, lá de Chicago. Ele publicou no Journal of Business, que era um jornal de Chicago na época, depois que nos anos 90 ele parou de existir. E ele fez o seguinte, ó, cara, eu não sei qual é essa curva aqui, eu não sei qual é essa forma paramétrica que me leva de T grande para o preço do zero. Então, eu vou utilizar aqui um polinômio.
Por que um polinômio? Porque se eu tiver uma funções suaves dentro de um espaço compacto, né, a gente sabe pelo teorema de Stone-Weierstrass que um polinômio vai aproximar arbitrariamente bem qualquer função que seja suave, tá? Se você escolheu esse polinômio esse polinômio com um número, né, uma ordem alta o suficiente. Aí ele foi lá e fez isso. Então, esse aí é o início lá nos anos 70. Por que não funciona muito bem? Porque esse polinômio que ele escolheu, o polinômio normal, pelo teorema de Stone-Weierstrass, ele funciona muito bem, mas na prática a gente sabe que não funciona. Ele vai ter problemas, e problemas sérios, tá? Nas extremidades, né? No comecinho, então, quando o tzinho aqui for próximo de zero, e lá no longo prazo. Então, ele erra no curto prazo e no longo prazo, né? As taxas de curto e longo. Justamente, provavelmente as taxas mais importantes aí do mercado, né? Então, aí tem várias formas de você brincar com isso. Tem gente que gosta de fazer cubic spline, o polinômio local, tem várias formas, mas meio que a literatura convergiu, né, para um polinômio exponencial, que o Nelson e Siegel proporam no mesmo Journal of Business em 87. Eles meio que acertaram no que não viram, né? Eles falaram, esse polinômio aqui não funciona muito bem, vou usar um polinômio de exponencial, tipo Legendre, né? Que esses caras funcionam muito melhor. E foi isso que eles fizeram, né? Só que eles fazem esse polinômio de exponencial não para o preço, né, que nem o Bob McCullough, mas eles fazem para as taxas de juro em si. Tá? E por que eles acertaram no que não viram? Porque um paper em 91, 4 anos depois, do Bob Letterman com o Zé Alexandre Schenkman, né, no Journal of Fixed Income. Essa é uma época que o Schenkman estava trabalhando lá no Salomon Brothers, se não me engano, ou Goldman Sachs. Eles mostram o seguinte, eles começaram a analisar dados de estrutura a termo e eles mostraram que, fazendo lá um PCA, né, uma análise de componentes principais, eles mostravam que os 3 primeiros componentes principais da estrutura a termo, ou seja, das taxas de juros, eles explicavam 95% da variação da estrutura a termo. E mais, quando eles plotavam o que era cada um desses componentes principais, eles mostravam. O primeiro era basicamente uma coisa tipo nível, uma coisa assim. Então, você vê movimentos aqui paralelos na curva de juros. O segundo parecia uma coisa tipo inclinação. Então, você vê que o movimento aqui, ele no médio prazo aqui não faz muita diferença, mas ele tem bastante impacto quando você tem um movimento de inclinação no curto e no longo prazo e em direções opostas. Então, aqui, ó, curto prazo está diminuindo, no caso aqui, saindo do pontilhado para o sólido, né? Ou melhor, vamos sair do sólido para o pontilhado, porque os sólidos são iguais em todos os gráficos, né? Então, aqui está a minha taxa de juros, ó, está vindo para cá, enquanto que isso aqui está subindo. Aqui está diminuindo, né? Quando eu faço assim, e aqui está subindo, tá bom? E, finalmente, curvatura, que é o terceiro. Então, esse primeiro cara aqui explica mais ou menos 2/3 da variação, esse aqui explica 1/6, mais ou menos, né? Então, 15%, por aí, e esse carinha mais uns 5, 10% aí, tá bom? E a curvatura é o quê? Pouco movimento nos extremos, no curto, na perna curta e na perna longa, mas em direção agora, na mesma direção, e na direção contrária, um grande movimento aqui no médio prazo, ou seja, a curvatura mexe com o médio prazo, ele dá mais barriga ou menos barriga aí para a curva de juros. E aí, o que o Diebold e Lee viram, né, nos anos 2000 é que a gente podia reescrever o modelo do Nelson Siegel dessa forma, tá? O modelo do Nelson Siegel, quando você olha no paper original, ele é escrito de uma forma um pouquinho diferente, ele tem esse termo aqui, obviamente tem um termo constante aqui, e tem esse termo de cá só, tá? E aí o que o Nelson e Siegel fazem? Eles reescrevem dessa forma para esses dois caras, esse termo, segundo termo e terceiro termo, ficarem mais ortogonais entre si, mais independentes. E aí esses 3 carinhas aqui, esse aqui obviamente é um fator constante, né? um loading constante, então é um efeito tipo de nível, de intercepto, movimento paralelo, quando o beta 1 muda. Esse, quando o beta 2 muda, está te dando um movimento de inclinação, e, por último, esse cara aqui tem um flavor de curvatura. Então, eles conseguem mostrar que beta 1, beta 2 e beta 3, no modelo de Nelson Siegel, reescrito dessa forma, são basicamente os movimentos de nível, inclinação e curvatura
que o Bob Letterman e o Zé Alexandre acharam no paper dele de 91. E o lambda? Esse lambdazinho aqui do exponencial, ele meio que escolhe onde é que é o médio prazo. Onde esse B2 aqui, ó, esse carinha, vai ter curvatura máxima, quando é que eu vou ter mais loading aqui nessa curvatura, né? Que a gente tende a dizer que é a definição de médio prazo. Nos Estados Unidos está mais por volta de 5 anos, e aí esse lambda é 0,069, algo desse tipo. No Brasil está mais para 2,5, né? 2,5 seria o médio prazo aí. Sei que a curva no Brasil está esticando, mas que 2,5 é um bom lugar para você colocar aí o médio prazo. E aí, quanto menor esse lambda, né, você melhora o fit lá no final da curva, na ponta mais longa. Quanto maior o lambda, você melhora o fit na parte mais curta da, da curva. É por isso que os Venson, em 94, para quem já conhece um pouquinho essa literatura, aparece com um modelo onde tem um quarto fator aqui. Então, aqui tem 3 fatores, nível, inclinação e curvatura. Os Venson incluem um B4 mais um outro polinômio exponencial, com um outro lambda diferente desse, e aí ele bota um segundo fator de curvatura. É como se hoje a gente estivesse pensando, tem médio prazo entre 2,5 e 5. Então, vamos botar um lambda no 2,5 e um lambda que corresponda a 5 anos. Se eu não me engano, é assim que a Ambima faz hoje em dia para a sua curva de referência. Tá bom? O que o paper de Debold faz no final das contas? Ele faz a mesma coisa que o Nelson Siegel. Para cada dia, ele vai estimar o beta 1, beta 2 e beta 3. Então, quando terminar toda a análise, né, toda a amostra, o período amostral, ele vai ter um beta 1, beta 2 e beta 3 para cada dia. E aí o que eles fazem é fazer um modelo vetor autorregressivo, um autorregressivo qualquer, dizer que beta 1 depende de beta 1 passado, beta 2 depende de beta 2 passado, beta 3 depende de beta 3 passado, no caso autorregressivo, e no caso de vetor autorregressivo, beta 1, beta 2 e beta 3 dependem de beta 1, beta 2 e beta 3 no passado. E faz esse tipo de modelagem. É uma modelagem que hoje, não vou dizer que é o estado da arte, né? Tem coisas mais avançadas, mais sofisticadas, mas é o padrão, é a referência da literatura. Obviamente, não é um modelo que vai te impor restrições de não arbitragem, porque aqui não tem nada que fale sobre a arbitragem, né? Então, tem um paper do falecido Christensen, Peter Christensen, com o Francis Diebold e o Debush, no Economic Journal, em 2009, que vão impor exatamente essas considerações na arbitragem. Né? Nesse modelo aqui do Nelson Siegel, isso significa incluir um quarto fator aqui, que depende do beta 1, do beta 2 e do beta 3. Tá bom? E é basicamente esse cara que obriga, tipo, a cada instante do tempo, ele faz com que não exista arbitragem. Não vou falar muito sobre isso, porque, em geral, isso não faz a menor diferença. Tá? Tem um paper do André Carriero e da Rafaela Giacomini, por exemplo, que mostram que se você impor a condição de não arbitragem, você piora consideravelmente as previsões do modelo. Tá? E eles mostram que o melhor jeito de você impor restrições de não arbitragem é você dizer que, em média, elas valem, mas só em média. Aí funciona, que é uma beleza. Tá bom? Um outro paper que eu acho bacana, e eu acho que vai ser particularmente importante para quem quiser fazer o case, né, de renda fixa, é o paper do Christian Hughes, que apesar do nome, ele é brasileiro, né, ele publicou, o único paper que ele publicou em finanças, depois ele foi para a IO, para Organização Industrial, e começou a publicar em Organização Industrial. É um paper muito legal no Journal Banking Finance, em 2011, que ele faz o seguinte: ele diz que o beta 1, beta 2 e beta 3 é uma função afim de variáveis instrumentais Z, auxiliares Z. E ele pega variáveis macroeconômicas e vai dizer, ó, esse beta 1 aqui, eu posso escrever ele como beta 0,1 mais beta 1 vezes inflação, mais beta 1, 2 vezes desemprego e coisas do gênero. Né? E mesma coisa para o beta 2 e o beta 3. Tá bom? E aí ele reescreve esse modelo do Nelson Siegel como se fosse um modelo de painel. Roda esse negócio, é molinho, né? Porque aqui, ó, se você fixar o lambda, pensa assim, se você fixar o lambda, isso aqui é uma regressão linear, né? Se eu pegar meu beta 1 e dizer que ele é um beta 0,1 vezes mais um beta 1 vezes uma variável, mais um beta 1, 2 vezes outra variável, assim por diante, vai continuar sendo linear. E você roda esse modelo tranquilinho,
e agora você pode agrupar todos esses caras no painel e fazer uma regressão em painel. Imagino que vocês já tenham visto isso lá no curso de economia. E aí o que ele mostra é o seguinte, que o nível, né, o beta 1, ele basicamente depende da inflação, quanto que a inflação está crescendo, e da atividade real, tá? Então ele olha muito para o lado como se fosse a curva de Phillips, né? Economia real e inflação do outro lado. A inclinação, ela faz a política monetária. Então ela olha variáveis de política monetária, tipo a regra de Taylor, né? Variáveis de política monetária com atividade econômica, tá? Então é como se fosse uma regra de Taylor. E por último, lá na curvatura, eles olham para a questão fiscal. Então é um paper muito legal em termos empíricos, né? Eu acho que ele se enrola demais, é um paper meio confuso na parte econométrica, não precisava nada daquilo, mas essa parte de resultado empírico é muito legal do paper, você tem essa tricotomia aí entre equação de Phillips, regra de Taylor e, por último, a parte fiscal lá embaixo, né? Como se fosse uma curva IS. Muito legal, bem legal esse paper. Bem, qual é o desafio em geral de você aliar finanças com macroeconomia aí para fazer a modelagem da curva de juros? Porque parece óbvio como economista, né, que o ideal seria ter uma curva de juros que fosse governada, a sua dinâmica fosse governada pelas condições macroeconômicas, né? O problema é quando a gente olha os modelos de estrutura a termo com fatores macros, eles são péssimos em termos de previsão em geral, tá? Especialmente quando você olha o horizonte curto, tá? Tentar entender o que vai acontecer no próximo mês, por exemplo. É bem difícil, tá? Tem algumas exceções. Desde 2010, né? Acho que algumas pessoas começaram a trabalhar nessa área com um pouquinho mais de seriedade, com um pouquinho mais de serenidade também. E o De Putter, com seus coautores, um pessoal lá da Holanda, eles apareceram com esse paper que eu acho que é bem legal. O que eles fazem? Eles basicamente olham para variáveis macroeconômicas, né, que, de, que tem algum tipo de poder de previsão para justamente melhorar aqui a previsão no curto prazo. E aí eles conseguem bater o passeio aleatório, né, dizer que a curva de juros, bater a previsão simples e inocente, né, dizer a melhor curva de juros hoje ou de amanhã é a curva de juros hoje. E consegue melhorar. Mas aí eles melhoram o modelo no curto prazo, né, das previsões de curto prazo, mas as previsões de longo prazo, 3 meses à frente, 6 meses à frente, 1 ano à frente, pioram e pioram muito, e muito rapidamente. Tá? Já o Altavilla, tem 2 papers com a Rafaela Giacomini, uma com o Ravaguzzo e o outro com o Costantino, e eles basicamente vão trabalhar com variáveis que são forward-looking, tá? Então a ideia é de trabalhar não com qualquer variável macroeconômica, né, mas vou pegar variáveis macro que me dão informação sobre o futuro, né, que sejam indicadores antecedentes. E aí mostram que fazendo isso eles conseguem melhorar as previsões de curto prazo, mas só lá no curto prazo. Se eu não me engano, eles usam 3 ou 4 variáveis, futuros de Fed Fund, rates e algumas outras coisitas mais. Tá? Além disso, a literatura diz que esses fatores macroeconômicos eles só funcionam bem em tempos de volatilidade, em tempos de incerteza. Quando não tem muita incerteza, ou seja, esse período todo do Great Moderation que a gente observou recentemente, aí as variáveis macro não funcionam. Elas são boas quando a gente está em período de recessão. Tá? Então, essa era a literatura aí. Tá bom? E aí o que a gente vai fazer agora é modelar um pouquinho, né? Trabalhar, baseado na tese de doutorado de um aluno meu, Fausto Vieira, hoje ele é o subsecretário de Economia Política lá do Ministério da Economia, né? E os 2 papers foram publicados, um no International Journal of Forecasting, trabalhando com dados brasileiros, e com dados americanos, a gente está publicado no Journal of Economic Dynamic Control. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é brincar um pouquinho com como melhorar essa previsão aí da curva de juros utilizando dados macroeconômicos. Tá? Eu vou me referir aqui ao paper do Journal of Economic Dynamic Control, usando dados americanos, mas eu poderia estar fazendo isso com dados brasileiros também, que é o paper do International Journal of Forecasting, de 2017, que também funciona, mas é exatamente a mesma metodologia. Né? A gente fez primeiro para o Brasil, funcionou que era uma beleza, e falou, vamos tentar para os Estados Unidos também. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar primeiro um painel gigantesco
e variáveis macrofinanceiras, tá? E aí, obviamente, eu tenho mais de 100 variáveis, eu não quero botar tudo isso, né? Imagina se eu faço aqui no modelo do Hughes, por exemplo, eu tenho 100 variáveis para explicar B1, beta 1, 100 variáveis para explicar beta 2, 100 variáveis para explicar beta 3. Viram 300 regressores. Eu não tenho tudo isso de dado, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar esse amaranhado de dados aí, desses 100, 150 variáveis que eu vou criar nesse painel de variáveis macrofinanceiras e vou tirar os componentes principais, tá? Eu não me lembro se no paper a gente botou 2 ou 4, mas os resultados não mudam muito, tá? Então, você pega lá os 3, 4 primeiros componentes principais dessas variáveis macroeconômicas. E o segundo ponto importante, ou seja, um ponto importante é que a gente tem esse wide array aqui, é um painel grande, esse é um ponto importante. O segundo ponto é que a gente dá preferência a variáveis que são indicadores antecedentes, estão olhando para frente. Tá? Como é que a gente faz isso? Pode pegar as variáveis do Focus, por exemplo, que olham para expectativas. A gente pode pegar dados de mercado, né, que estão antecipando qual vai ser a inflação no futuro. Então, pega a diferença entre a curva de juros nominal e a curva de juros real. Tem várias variáveis, inclusive, né, o Altavilla utilizava os futuros de Fed Fund Rates, né, também caberia aqui dentro. E aí a gente mostra que se a gente fizer isso, a gente consegue bater o passeio aleatório facilmente para quase todos os yields a partir do terceiro mês de horizonte. Então, se eu olhar para previsões trimestrais, tá? E não tem problema de deteriorar o poder de previsão à medida que eu vou aumentando o horizonte de tempo, ao contrário do paper aqui do De Potter, tá bom? Não só bate o passo aleatório, como bate todos esses modelos que eu comentei rapidamente aqui, do Altavilla, do De Potter e os outros modelos na literatura, tá bom? E o que é mais interessante é que a gente faz isso dentro de um período amostral caracterizado pela Great Moderation, pelo ZIRP, né, pela taxa de juros muito próxima do zero, que, em teoria, né, diz a literatura que deveria ser o período mais complicado para fatores macroeconômicos realmente funcionar e realmente trazer algum tipo de informação. Então, em detalhezinhos, é uma estratégia de previsão em 3 estágios. Tá? Primeiro estágio, eu vou extrair alguns componentes principais, 2, 3, 4, aí é a gosto do freguês, né? De um dataset, de uma base de dados que tenham muitos e muitos indicadores antecedentes macrofinanceiros. Tá bom? Aí eu estimo o modelo de Nelson Siegel, usando o filtro de Kalman, ou usando, se você quiser manter o lambda, ter o lambda, né? Estimar o lambda. Se você fixar o lambda, não precisa fazer filtro de Kalman, pode fazer mínimos quadrados ordinários mesmo, funciona que é uma beleza. E aí eu aumento esse modelo utilizando componentes principais. Como é que eu faço isso? Eu estimo primeiro meus fatores, né, da curva de juros de Nelson Siegel, beta 1, beta 2 e beta 3 ao longo do tempo. E aí eu faço um grande VAR, um VAR que vai ter beta 1, beta 2, beta 3 e os componentes principais das variáveis macro. Vamos dizer, PC1 e PC2, só para ficar mais fácil. Tá? Eu vou ter 5 variáveis e vou dizer que elas hoje dependem delas no passado. Só isso, não tem nada demais. Tá bom? Então, é bem parecido, por exemplo, com o paper do Diebold, Rudebusch e Aroba, em 2006, que eles chamam de Dynamic Nelson Siegel Model, modelo de Nelson Siegel dinâmico. A única diferença é que, em vez de me restringir a só a taxa de juros do Fed Fund, do Banco Central Americano, do Fed Fund, dos Fed Funds, da inflação e de uma variável qualquer de atividade real, eu vou estar utilizando aqui 155 variáveis, alguma coisa desse tipo. E aí, uma vez que eu estimo esse modelo, como ele é dinâmico, né? Dado a curva de juros hoje, dado essas variáveis macrofinanceiras hoje, eu consigo prever qual vai ser o fator de nível de inclinação e de curvatura amanhã. E uma vez tendo esses caras, eu consigo estabelecer qual vai ser a dinâmica da minha curva de juros inteira. Tá? Então, de novo aqui, grifos para factor augmented aqui, é importante aumentar esse modelo dinâmico de Nelson Siegel com esses fatores, né, com esses componentes principais, e é por isso que a gente chama o modelo de Factor Augmented Dynamic
Nelson Siegel, FADNS, tá? Só para ver nas próximas tabelas o que acontece. Então, aqui são os dados para mostrar quão bem funciona. A gente está olhando da estrutura termo semanal, que é publicada pelo Fed, né? Aqui, em vez de para dar uma suavizada na curva, né? Nessas curvas, na variação temporal, a gente pega a média da semana e a gente está olhando um mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 24 meses, até 120 meses, tá? 3, 6, 9, 10 vértices aqui. A gente pega um painel aí que eu acho que tem 155 variáveis, se eu não me engano, para os Estados Unidos, tá? De variáveis macrofinanceiras semanais. Tá? Não é tão fácil assim achar dado semanal para indicar como é que está indo a macroeconomia, né? Porque PIB é uma coisa trimestral, é até difícil achar mensal, imagina semanal. Mas tem algumas variáveis. Aqui no Brasil, por exemplo, tem desemprego, né? Que a gente tem desemprego aparecendo com dado semanal, então tem algumas variáveis aqui. Dessas 155 variáveis, se eu não me engano, 62 são olhando para frente, tá? 45 olham para a incerteza, então pega lá o focus, como é que os diferentes participantes estão avaliando o que vai acontecer no futuro, então a gente está olhando para a incerteza. E aí tem 22 indicadores financeiros e o resto é variável macro. Tá? Aqui a curva de juros, como é que ela aparece ao longo do tempo. A gente tem uma representação de estado-espaço do modelo, mas não é tão importante. Tá? Como eu falei, eu vou pegar nível, inclinação e curvatura, que é o beta 1, beta 2 e beta 3 ao longo do tempo, né? E eu vou incluir 2 componentes principais e faço um modelo aqui. Aqui eu escrevi como dependendo só da semana passada, mas você pode escrever dependendo da semana passada, 2 semanas, 3 semanas, não importa muito como funciona. Tá? E aqui eu tenho 2 equações. Aqui eu estou olhando a equação da dinâmica, é a transição, como é que eu saio de um período para o outro. E aqui é da medida, como é que eu estou medindo aqui as minhas taxas de juros, obviamente dependem, né, do beta 1, beta 2 e beta 3, do LT, ST e CT aqui. Troquei a nomenclatura, né, a denominação, para basicamente dizer level, slope and curvature, ok? Aí você roda esse modelinho aqui, pode fazer por ALS, pode fazer por máxima verossimilhança, os resultados são exatamente iguais, não muda quase nada, né? E aí a gente pode comparar com os modelos da literatura. Então, esse aqui é o passo aleatório, esse aqui é o modelo autorregressivo, esse aqui é um modelo Favar, né, do Montes, que é um modelo bastante... Hoje ele é o cara que toca a pesquisa no Bundesbank, né, no Banco Central Alemão, foi um paper muito influente. Aqui é o Diebold Lee, aqui é o paper Dynamic Nelson Siegel, né, Nelson Siegel dinâmico, sem os fatores, e aqui é com os fatores. E você vê que o erro cai muito quando a gente vem para cá. O yield de um ano, de um mês e 2 meses, aqui acho que na verdade é 1 ano e 2 anos, é difícil de bater, tá? Porque a gente está muito próximo aí do zero, né? Da taxa de juros próximo de zero, dificulta muito. Aí o passeio aleatório funciona bem ali, mesmo 3 meses. Mas à medida que eu vou indo para yields mais longos, aí o nosso modelo começa a funcionar melhor. Se eu aumento, né, meu horizonte de tempo de previsão, aí o nosso começa a ficar imbatível para todas as maturidades. Aqui só até começa com 2 anos, mas se for para 12 meses na frente, aí a gente bate até o passeio aleatório, tá bom? Aqui olhando para curtos, para taxas curtas, 3 6 meses, aqui olhando para taxas longas, 9 12 meses, aqui a gente já começa a bater, né? O azulzinho indica que a gente tem uma performance estatisticamente superior aos demais, tá? E não só ela é superior, o nosso é o primeiro, tá? Como em geral, essa taxa, essas previsões são mais precisas, no sentido que os erros padrão, os intervalos de confiança, eles são menores, tá? Dá para ver aqui pelo box plot que tem, não só a gente tem uma melhora preditiva, como então as caixinhas estão mais embaixo, como elas são mais achatadas também. Tá? O que faz esses resultados funcionarem tão bem? Basicamente, o que faz são exatamente as variáveis que estão olhando para frente. Tá? Se eu dividir o meu modelo em variáveis, meu conjunto, né, meu painel macrofinanceiro entre variáveis que olham para o passado e variáveis que olham para o futuro, quando eu olho para o passado, ele não funciona tão bem. Funciona ok. Quando eu olho só variável para o futuro, aí ele funciona tão bem como se eu pegasse os 2 conjuntos de informação, né, que é o que eu fiz na
juntasse o painel completo, né, que é esse que eu estava apresentando antes aqui. Você vê que o que está realmente driving, né, os resultados, né, determinando os resultados, são as variáveis que estão olhando para frente. Então, só para fechar, esse modelo de Nelson Siegel dinâmico aumentado por fatores, né, com fatores, ele tem um desempenho de previsão muito bom, e isso funciona até mesmo em períodos de volatilidade baixa, que é uma grande novidade nessa literatura. A taxa de 1 ano é a única que a gente não consegue realmente melhorar muito em relação ao passeio aleatório. Ele fica bastante competitivo quando a gente está com um horizonte um pouquinho mais longo, mas a gente nunca consegue realmente bater o passeio aleatório e dizer que é superior ao passeio aleatório. Eles dois entram dentro do conjunto de modelos com a melhor previsão. Qual é o segredo? O segredo é você ter um conjunto bastante amplo de informação, né? Um painel bastante grande. Obviamente, você não vai usar o painel de forma indiscriminada, você tem que reduzir dimensionalidade, e para isso a gente vai trabalhar com componentes principais, né? Exatamente que nem no paper do Moit, em 2008, que é o cara do Bundesbank hoje. Né? E a outra coisa é trabalhar com indicadores que sejam antecedentes, que nem no paper do Potter e coautores e do Altavilla. Né? Então, combinar essas duas coisas é o que faz o nosso modelo funcionar bem. Eu fico por aqui. Próximo vídeo é sobre risco. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.